Capítulo 201. Este é um presente de Sif. Você acredita? Claro, acho que também é possível que Galan estivesse insatisfeito com sua obediência aberta e decidiu puni-lo. Com este monge como exemplo, os outros monges malignos não ousaram ser negligentes. Alguns deles bebiam loucamente, alguns matavam pessoas e se tornavam demônios, e alguns se entregavam à devassidão, tornando-se completamente escravos que distorciam os preceitos. Olhe para mim. Embora os preceitos também me prendam, não importa se eu os quebro ocasionalmente. Embora muitos deles tenham buscado refúgio com deuses malignos ou criaturas do crepúsculo apenas quando não tinham para onde ir, eles entenderam em seus corações que era apenas beber veneno para saciar sua sede. Era uma bomba relógio. Depois de dizer isso, Livike olhou para Lara com pena e suspirou suavemente. Neste momento, a sombra no corpo de Lara gradualmente recuou. A força que a segurava no ar relaxou gradualmente. 10 segundos depois, ela abriu os olhos e murmurou, parece que renasci. No entanto, ela não parecia muito feliz com essa nova vida. Obrigada por me salvar. Ela ajustou seu corpo no local, pegou as roupas que Matthew jogou e as vestiu rapidamente. O que aconteceu com você enquanto estava inconsciente? Matthew perguntou. A condição de Lara não parecia tão ruim. Pelo menos ela estava consciente. Sombras, sombras sem fim. No fundo da escuridão, havia uma voz que me prometia que eu poderia renascer. Naquela época, minha consciência já estava turva. Aquela voz era como uma palha salva-vidas para uma pessoa que estava se afogando. Eu não tinha outra escolha. Lara sussurrou. Matthew a confortou. Ninguém aqui vai te culpar por sua escolha. Nesse tipo de situação, qualquer um faria isso para sobreviver. Lara olhou para ele com gratidão. Livike perguntou seriamente, então, quando Galan reconstruiu seu corpo, ele pediu para você fazer alguma coisa? Lara hesitou por um momento como se estivesse pensando. Sim, ele disse 3 frases para mim. A primeira frase foi que ele queria que eu fosse seus olhos. Ele prometeu que não me machucaria, nem afetaria as pessoas ao meu redor. Ele só queria ver o mundo mortal atual. Ouvindo isso, Livike e Matthew balançaram a cabeça subconscientemente. Nenhum deles acreditou no absurdo de Galan. E a segunda frase? Livike perguntou. A segunda frase foi, ajude-me a perguntar ao monge ao seu lado se ele está interessado em se juntar à minha seita das sombras. Posso ajudá-lo a avançar para o reino da lenda. Se ele quiser negociar, deixe-o declarar quaisquer condições, e eu relaxarei os requisitos dos mandamentos apropriadamente. Esta frase parecia ser dirigida a você. Lara olhou para Livike com uma expressão estranha. Livike riu. Eu ficarei com o dragão enrolado. E a terceira frase? Matthew perguntou curiosamente. Quem diria que a expressão de Lara se tornou ainda mais estranha? Ela se virou para Matthew e disse. A terceira frase é, ajude-me a perguntar ao necromante ao seu lado se ele está interessado em se juntar à minha seita das sombras. Contanto que ele concorde, eu o ajudarei a se tornar o novo Deus das Sombras e ascender ao trono supremo do Deus das Sombras. Diga a ele para não se importar com a diferença na profissão. É comum para um necromante ser um mago das sombras. Diga a ele para não se preocupar com o problema da minha seita. O mundo sempre teve mal-entendidos sobre mim. Na verdade, eu era uma pessoa muito fácil de conversar. Sou a mais gentil de todas as criaturas do crepúsculo. Este é um fato publicamente reconhecido. Se ele não acredita em mim, você pode pedir para ele perguntar por aí. Depois de dizer isso, ela fez uma pausa. Esta frase deve ser para você, Matthew. Matthew revirou os olhos e sorriu educadamente. Esqueça o trono das sombras. Peça ao Senhor, Galan para encontrar outra pessoa. Neste momento, Higar interrompeu o infeliz. O que há com aquele Galan? Ele não quer perguntar ao resto de nós. Você não perguntou a ele quais condições ele daria se me recrutasse. Lara respondeu honestamente, não, ele não parece ter notado sua existência. Higar ficou furioso e estava prestes a sacar sua espada. Ele foi persuadido por Livike.
O mundo das sombras não é um lugar divertido. Galan está selado no mundo das sombras, então não dê ouvidos às suas palavras. Além disso, os monstros no mundo das sombras são muito rápidos. Se você for lá, não terá nem tempo de aplicar seu óleo de espada antes de morrer. Essas palavras fizeram Rhaegar encará-lo. Matthew viu que o corpo de Lara estava bem, então ele a aconselhou a descansar um pouco. Ela tinha acabado de renascer, então ela havia consumido muita energia, tanto mental quanto fisicamente. Lara não recusou. Ela pegou os biscoitos e a água de Matthew e encontrou um lugar para descansar depois de comer. Levi disse que também precisava meditar e descansar, mas na verdade, ele estava sentado ao lado de Lara com a intenção de observá-la. Era exatamente isso que Matthew queria. Ele não baixou completamente a guarda contra Galan. Mas se as palavras de Lara são verdadeiras, então Galan foi realmente atraído aqui por Levi e salvá-la foi apenas uma conveniência. Isso não era uma boa notícia. Matthew já havia recebido muita atenção de existências de alto nível. O mais assustador sobre essa coisa era que tinha um efeito bola de neve. Era quase como um deus encarando um mortal, e outro deus se aproximava. O que você está olhando? Deixe-me dar uma olhada também. Como tal, os vários demônios, senhores do purgatório e criaturas do crepúsculo também poderiam vir para se juntar à diversão. Matthew sentiu uma pressão imensa quando pensou naquela cena. Fim do capítulo. Capítulo 202. Este é um presente de Sif. Ele era apenas um mago de nível 3. Fui exposto um pouco demais recentemente. No futuro, tentarei manter um perfil baixo na frente desses figurões. Quem diria que, assim que ele pensou isso, uma linha de informação apareceu na sua frente. Dica: você e sua equipe destruíram o altar do grande demônio maligno Trier, terra do fim da antiguidade, na forma de uma grande explosão. Uma tribo fúngica próxima e um dragão de Meleca, reino espiritual imortal do pêssego, monstro espiritual, escondidos em uma pilha de estalactites testemunharam todo o processo. Era esperado que em um futuro próximo, a história do Esquadrão de Detonação, lutando contra demônios malignos, se espalhasse amplamente no subterrâneo e no reino espiritual imortal do pêssego. Além da regional do seu grupo, subterrâneo, reino espiritual imortal do pêssego, mais L, impressão favorável do seu grupo, tribo fúngica mais 1, tribo dragão de Meleca mais 1. Ódio de Trier, deus da meia-noite, mais 2-0. A criação do crepúsculo Galan prestou atenção em você. A criação do crepúsculo, Brook, prestou atenção em você. A rainha meia-noite, Arcane Wilderness, Fairy Overlord, prestou atenção em você. Qual é o significado disso? As más notícias viajam tão rápido. Matthew não sabia se ria ou chorava. Ele se levantou e olhou ao redor. Havia ruínas e pedras caindo por toda parte. Onde estava o vestígio da tribo Fungus e do dragão Snot? Porque as pessoas o viam fazendo boas ações em todos os lugares. Tudo bem se eles vissem algo, mas eles devem espalhar a palavra. O que mais fez seu couro cabeludo formigar foi a atenção das últimas 3 entidades. As 2 criaturas do crepúsculo e o Fairy Overlord provavelmente foram atraídos para lá quando destruíram o altar do deus da meia-noite. Neste momento, Matthew percebeu o quão imprudente era destruir o altar de um deus. Isso não só atraiu o ódio da pessoa envolvida, mas também significava que os outros irmãos e irmãs mais velhos do mesmo nível prestariam atenção nisso. Já conhecemos Galan. Brook não é famoso, então não sabemos de qual domínio ele é. Quanto à Rainha da Meia-Noite, ela provavelmente é a nêmesis do Deus da Meia-Noite. Seus domínios quase se sobrepõem, e com a ascensão do Palácio Celestial, o poder que a Rainha das Fadas pode exibir pode ser mais forte do que o de um verdadeiro deus. Aspas. Matthew pensou sobre isso e decidiu que retornaria a Rolling Stone Town para plantar as árvores em paz depois de resolver o assunto com a seita Dragonlich. Antes de ser uma lenda, ele nunca mais sairia e causaria problemas. Imediatamente, ele comandou os zumbis demônios com chifres para acelerar a limpeza das pedras que caíam. Pouco tempo depois,
Rygar se aproximou. Só fui verificar a estrada original. Embora pareça bloqueada por pedras caindo, na verdade não está tão ruim. Os dentes de Matthew doíam. Ele queria perguntar a Rygar o quão ruim era o colapso, mas as palavras que saíram de sua boca foram: então eu vou dar uma olhada. De acordo com minha experiência, com esse grau de colapso, contanto que você tenha ferramentas, é muito fácil cavar uma passagem. No entanto, você tem que ter cuidado ao cavar para evitar um segundo colapso. Desta vez, o Senhor finalmente falou em linguagem humana. Minha sugestão é cavar de volta pelo caminho que viemos. Você tem mãos, e eu tenho ferramentas. Enquanto ele falava, ele tirou uma dúzia de pás de seu anel de armazenamento. As pálpebras de Matthew se contraíram, e ele não pôde deixar de perguntar: qual é o tamanho do seu anel de armazenamento? Rygar levantou casualmente 3 dedos, 30 metros cúbicos. Matthew estava extremamente invejoso. 3 metros cúbicos. Rygar disse orgulhosamente. Este foi um presente de Sif ano passado. Ela comprou com suas próprias economias. Hehe, mas eu secretamente devolvi o dinheiro para ela depois. Afinal, ela ainda é menor de idade. Pretendo deixá-la guardar esse dinheiro para seu dote no futuro. Onde está sua bolsa? Ela também não parece ruim. Quão grande ela é? Ao ouvir isso, Matthew se sentiu um pouco culpado ao tocar sua super versão da bolsa mágica. Então, ele levantou um dedo fracamente. Rega sorriu e deu um tapinha em seu ombro. 1 metro cúbico não é ruim. Pelo menos você ganhou com seu próprio trabalho duro. Você ainda é jovem. Você vai melhorar no futuro. Depois de dizer isso, Rygar jogou sua pá no chão e foi embora como um galo triunfante. Matthew foi deixado sozinho para enfrentar as pedras caindo, suportando silenciosamente a tortura de ser um ladrão. 3 horas depois, os ruídos estridentes finalmente acabaram. Os zumbis demônios com chifres moveram com sucesso a pilha de pedras caindo para longe, e a estrada para a superfície estava aberta na frente de todos. Matthew encerrou esta curta pausa de alta qualidade. Seu poder espiritual e poder mágico haviam se recuperado muito, e ele podia continuar lutando. Os outros, incluindo Lara, quase se recuperaram. Todos não pararam e foram direto para a saída. Ao longo do caminho, Lara tomou a iniciativa de contar a Matthew sobre as informações que havia aprendido. Blinken está muito fraco agora. Não há dúvidas sobre isso. Ele estava coletando o livro da blasfêmia. De acordo com Anderson, ele queria usar aquele livro para profanar uma tumba em troca de um poder incrível. Era uma espécie de um poder que podia superar a vida e a morte. Eu ouvi a conversa particular deles antes do acordo. A expressão de Matthew ficou solene. Um poder que transcende a vida e a morte. Então, Blinken já sabia que era o túmulo do rei Sândalo Brilhante. Não era de se admirar que sua negociação anterior não tivesse efeito. Mas e agora? Matthew perguntou. Além da missão de construir o altar, a Ordem da Calamidade tem alguma outra operação? Por exemplo, vir para a floresta tropical ou algo assim? Lara balançou a cabeça decisivamente. Eu acho que não. Não há tantas pessoas na Ordem da Calamidade quanto você pensa. Após o ataque fracassado em Rolling Stone Town, o ramo sul foi basicamente demolido. Posso confirmar que ninguém da Ordem da Calamidade foi à superfície para qualquer ação neste período de tempo. Matthew se sentiu estranho. Quando ele foi para o Lago Dalon naquele dia, ele viu claramente um grupo de discípulos da Calamidade lutando com os bandidos da Tempestade de Areia. Pensando nos bandidos da Tempestade de Areia, Matthew de repente percebeu que, além das aparições frequentes desse grupo na floresta tropical no início, eles quase nunca mais apareceram. Ele perguntou a Sudea. Nem mesmo a alma da floresta tropical conseguiu encontrar nenhum vestígio deles. Eles também não estavam na cidade subterrânea. Isso significava que eles provavelmente haviam deixado a floresta tropical. Alguém está causando problemas por trás. A mente de Matthew estava afiada, e ele rapidamente esboçou um projeto quase completo do incidente. No entanto, ainda havia alguns fragmentos que precisavam ser preenchidos.
No entanto, agora não era o momento de pensar sobre isso. A seita Lixe-Dragão era o inimigo número 1 da floresta tropical. Eles tiveram que aproveitar o momento em que Blinken estava fraco e atacar a seita Lixe-Dragão. Depois de deixar a superfície, o grupo pegou X e o YI, que havia recuperado sua mobilidade. Com a permissão de Sudea, Matthew levou todos através do nó do sonho da figueira de bengala negra para completar o teletransporte de longa distância na floresta tropical. Em apenas 30 minutos, eles chegaram a sudoeste do centro da floresta tropical. Na orla da floresta tropical, ele podia ver vagamente o contorno de uma fábrica que parecia um pátio de extração de madeira. Do lado de fora da fábrica, havia pilhas de árvores altas que haviam sido cortadas. Lá dentro, estava bem iluminado. Matthew olhou para o céu. Era quase meia-noite. Ele se transformou em um corvo e voou sobre a fábrica. Ele descobriu que ainda havia um grande número de adoradores de Dragon Lixe trabalhando durante a noite. Eles estavam entrando e saindo de um prédio enorme. Cada um dos discípulos Lixe-Dragão que saíram estava carregando um ovo redondo nos braços. Isso é, ovo de dragão? Matthew queria dar uma olhada mais de perto. Quem diria que naquele momento, uma flecha afiada rasgou o ar e passou voando pelas penas de Matthew. Saia daqui, este não é um lugar onde os druidas podem estar. Em uma plataforma alta, um arqueiro meio-elfo em uma armadura de couro apertada avisou friamente. Um necromante sinistro saiu com um cajado. Atrás dele estava um monstro enorme. Matthew estreitou os olhos. Era um dragão de ossos. Dica: você descobriu o campo de nutrição de dragões, base da seita Lixe-Dragão. Você encontrou o arqueiro meio-elfo Erazema, LV-16. Você encontrou o necromante Jennings, LV-14, e seu dragão de ossos. Fim do capítulo. Capítulo 203. Seu dragão de ossos é realmente incrível. Depois que seu paradeiro foi exposto, Matthew voou mais alto e voou para longe sem olhar para trás. Alguns ataques mágicos vieram de trás, mas todos caíram sem poder porque estavam muito longe. O que valeu a pena mencionar foi: Matthew notou que a arqueira meio-elfa não atacou. Ela estava segurando um arco forte que havia sido encantado muitas vezes. Para ela, essa distância não era inatingível. Tem alguém na seita Lixe-Dragão que não seja tão ruim. Pensando na flecha que passou por ele agora, a outra parte deveria ter pegado leve com ele. Ele se lembrou do rosto e do nome do meio-elfo. O corvo rapidamente retornou à floresta tropical. Matthew tinha uma compreensão geral da estrutura do campo de nutrição do dragão. Atrás das altas paredes de madeira, havia um total de 5 altas fábricas de madeira, em forma de pétalas ao redor do edifício central. Era uma torre gigante com uma ponta pontiaguda que alcançava as nuvens e uma base oval. Não havia som algum na torre. No entanto, Matthew sentiu uma aura perigosa vindo dela. Deve haver algo trancado ali. Um dragão? Matthew pensou nos ovos de dragão que os discípulos Lixe-Dragão estavam segurando em seus braços, e seu humor estava bastante agitado. Como o nome sugere, este é provavelmente o lugar onde a seita Lixe-Dragão choca jovens dragões. No entanto, os jovens dragões podem não ser dragões verdadeiros. Eles podem ser o tipo de dragões de fogo terrestre que eu já vi antes. Ele comparou em sua mente e confirmou que o ovo de dragão nas mãos da seita Lixe-Dragão era muito menor do que o ovo de dragão real. Alguns segundos depois, Matthew retornou na multidão e contou o que tinha visto e ouvido. Além do necromante e do arqueiro meio-elfo, que eram membros de alto nível da classe presa de dragão, havia 6 guerreiros sangue de dragão e um pequeno grupo de guerreiros gnomos urso ao lado deles. Eles pareciam ser os guarda-costas dessas duas pessoas. A maioria das pessoas lá dentro são os discípulos Lixe-Dragão. Eles são todos humanos, cerca de 100 deles. Essas pessoas são muito mais saudáveis e fortes do que os cultistas malignos normais, mas não devem ser difíceis de lidar. Além disso, embora eu não tenha visto, deve haver um grande número de dragões de fogo terrestre ou outros subdragões de baixo nível na fábrica. Eles parecem muito ocupados.
Eles podem estar acelerando a eclosão das espécies de dragões. Levi perguntou: você não encontrou Blinken? Matthew balançou a cabeça. Levi ponderou: não é impossível atacar à força o Dragon Nartur Ingraud para atrair Blinken para fora. No entanto, antes de vermos Blinken, é melhor que Higar e eu nos escondamos. Caso contrário, perderemos o efeito de um ataque surpresa. Mas se fizer isso, ficará sem mão de obra. Receio que será muito difícil para você representar uma ameaça ao Dragon Nartur Ingraud. De qualquer forma, você deve tomar a decisão, Matthew. Estamos todos dispostos a acreditar em você. Os outros concordaram. Apenas Higar subconscientemente curvou os lábios. Mão de obra não é um problema. Esta ainda é a terra natal da floresta tropical. A alma da floresta tropical nos dará a maior ajuda. Matthew tomou uma decisão rápida. Ele fechou os olhos e se comunicou com o reino dos sonhos da figueira de Bengala Negra, transmitindo seu pedido a Sudia. Você terá a ajuda de toda a floresta tropical. A voz de Sudia era suave e sagrada. Matthew sentiu uma coceira no coração quando ouviu isso. Felizmente, ele ativou Heart Like Stillwater a tempo, e a coceira desapareceu. O grupo esperou na orla da floresta tropical por um tempo. Muito rápido, sons de farfalhar vinham da floresta atrás dele. Um por um, os esquilos voadores voaram das árvores, formando uma pequena cachoeira de esquilos voadores. Não se preocupe, nós, pequenos esquilos voadores, somos apenas a vanguarda. Há muitos irmãos que podem lutar duro atrás de nós. Uma voz familiar soou. Rudilum. Matthew perguntou nas profundezas da floresta tropical. Bum! O chão tremeu ligeiramente. A folha de bananeira que era tão alta quanto duas pessoas foi aberta à força, e uma figura corpulenta que era ainda mais alta que Matthew saiu. Matthew focou seus olhos. Era um pequeno esquilo voador que era maior do que uma pessoa comum quando se levantava. Seu corpo inteiro estava coberto de músculos irregulares. Aqueles caroços pareciam ter sido drogados. Apenas a cicatriz deixada pela energia negativa entre os pelos brancos em seu peito poderia provar sua identidade. Como você ficou tão gordo? Matthew perguntou surpreso. Rudilum deu de ombros. Oh, Matthew, essa é uma longa história. A vontade da natureza foi movida pela minha crença em arriscar minha vida. Depois de me reviver, ela me perguntou se eu tinha outros desejos nesta vida. Pensei nisso por um momento. Como a próxima Rainforest Soul, seria melhor se uma história tão embaraçosa e sombria de ser chutado na bunda fosse exposta. Eu disse a verdade, e a Nature's Will fez o que eu queria. No final, quando acordei, era assim que eu parecia. Eu tinha me tornado uma Nature Soul, mas também tinha perdido minha aparência pequena e fofa. Felizmente, não me transformei em uma garota. Caso contrário, eu teria enlouquecido. Bobo perguntou curiosamente, o que há de errado em se tornar uma garota? O rosto de Rudilum ficou frio. Meus 3.000 irmãos são todos homens. Quando eu me tornar uma garota, as consequências serão inimagináveis. Falando nisso, meu status atual é diferente de antes. Todos me chamam de chefe Rudilum. Rudilum orgulhosamente estalou os dedos com suas garras finas. Os pequenos esquilos voadores imediatamente se aglomeraram. Alguns deles subiram nas costas de Rudilum para bater em seu peito e costas, alguns fizeram cócegas nele e alguns dançaram para frente e para trás em seus braços. Matthew sorriu. Parece que as coisas estão realmente diferentes agora. Rudilum disse orgulhosamente. Claro, você ainda pode me chamar de Rudilum, pequeno Matthew. Enquanto os dois falavam, mais e mais animais saíam da floresta tropical. Havia incontáveis pássaros no céu, e as feras no chão eram ainda mais ferozes. Macacos, pitons, crocodilos, hipopótamos e um grupo de rinocerontes que surgiram do nada também estavam de olho no muro da fábrica. Fim do capítulo. Capítulo 204. Seu dragão de ossos é realmente incrível. As criaturas da floresta tropical se reuniram do lado de fora do Dragon Nartur Ingraud. Rudilum não estava se gabando. As criaturas da floresta tropical estavam todas sob seu comando.
Algumas das feras pareciam incapazes de conter seu desejo de matar, mas não ousavam se mover sem a ordem de Rudilum. O que você quer fazer, Matthew? Rudilum perguntou. Deixe as criaturas da floresta tropical atacarem o Dragon Arthur em Ground de frente. Deixe os personagens problemáticos para nós. Matthew disse decisivamente. Isso é muito simples. Irmãos, seu chefe liderará o ataque. Rudilum acenou com a mão e cambaleou em direção à parede. Os arqueiros na torre notaram claramente esse alvo notável. Assim que Rudilum se aproximou, ele foi saudado por uma saraivada de flechas. Uau! 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 Uma saraivada de flechas caiu. Rudilum foi instantaneamente esfaqueado como um enorme porco-espinho. Bang! Seu corpo explodiu de repente. Com um clarão de luz branca, aquelas flechas caíram no chão. Um pequeno esquilo voador saiu correndo rapidamente. Eu os enganei com sucesso para usarem suas flechas. Irmãos, ataquem. No segundo seguinte, dezenas de milhares de criaturas da floresta tropical atacaram a parede. Dentro da parede, o povo da seita Dragon Leash obviamente ouviu a comoção. Eu sabia que ser de coração mole não terminaria bem. Lady Erazema, se você não tivesse perdido aquela flecha deliberadamente, talvez eles tivessem ficado com mais medo. O necromante Jennings bufou pesadamente. A arqueira meio-elfa o ignorou. Ela subiu na torre novamente, afastou os arqueiros humanos e assumiu uma boa posição. Ela começou a atirar nas criaturas da floresta tropical que correram. Quando os discípulos Dragon Leash dentro da parede receberam o sinal para recuar, eles também colocaram os ovos de dragão em suas mãos e recuaram em direção às 5 fábricas. Eles lidaram com a crise de forma ordenada. Jennings controlou a posição da porta onde o dragão de osso estava. Este último correu para o grupo de feras e pisou para frente e para trás, matando muitas das feras da floresta tropical. No entanto, a batalha tinha apenas começado. Dica: seu companheiro Rudilum, recém-promovido Nature Soul, foi perfurado por uma flecha. Poderosa ilusão dissipada, atualmente fugindo como um rato. Matthew olhou para o painel de dados e riu. Ele rapidamente atribuiu tarefas aos seus companheiros de equipe. Depois de fazer tudo isso, ele se preparou para dar a volta para o lado do Dragon Arthur em Ground sozinho. Instigação era uma habilidade divina, mas não podia ser usada indiscriminadamente. Jennings estava um nível acima de Matthew, e as chances de Matthew vencer eram mínimas em uma batalha direta. Ele teve que empregar algumas táticas. Matthew tinha dado apenas uma dúzia de passos quando a voz de Bobo veio de trás dele. Matthew, você não vem conosco? Matthew explicou. Eu tenho que atacar furtivamente pela lateral. Embora vocês fiquem na frente, não entrem no Dragon Arthur em Ground precipitadamente. Assim como eu acabei de organizar, esperem meu sinal. Bobo perguntou duvidosamente. Por que você tem que ser tão miserável mesmo sendo um mago? Matthew disse com retidão. Você viu um mago que pode se transformar em um deus do vento dragão alado. Bobo pensou por um momento e sentiu que fazia sentido. Ela então protestou. Então por que você me colocou no mesmo grupo que o grupo de logística? Você está me menosprezando. Matthew ficou atordoado por um momento antes de reagir. Logística. Você quer dizer Rhaegar? Não, você entendeu errado. Ele é um verdadeiro guerreiro nível 4. Bobo ficou chocado. Eu sempre pensei que ele estava aqui para alívio cômico. Eu ia perguntar onde você encontrou a equipe de logística para animar a atmosfera. Ei, garotinha, não é um bom hábito se esgueirar mal dos outros pelas costas deles. Rhaegar a seguiu infeliz. Matthew acabou de confiar você a mim, e eu estava procurando por você em todos os lugares. Bobo olhou para ele desconfiado. No entanto, sob o olhar encorajador de Matthew, ela finalmente cedeu. Tudo bem então, tio. Somos parceiros temporários agora. Matthew disse que iria lançar um ataque furtivo sozinho. O que você acha? Rhaegar disse calmamente. Deixe-o fazer isso. Um necromante deve fazer algo furtivo. Bobo perguntou entediado. Então o que vamos fazer? Vamos apenas sentar aqui e esperar.
Isso é muito chato. Por que não vamos emboscar um grupo de monstros? Vejo um grupo de dragões de fogo ali. Eles parecem estúpidos e fáceis de intimidar. Rhaegar pensou por um momento. Não é impossível, mas qual é o atributo do dragão de fogo terrestre? Bobo disse diretamente: fogo, terra, devem ser esses. Rhaegar acenou com a mão. Então vamos matá-los. O humor de Bobo melhorou instantaneamente. Sinto muito, tio. Sempre pensei que você fosse da equipe de logística. Rhaegar sorriu magnanimamente e tirou um frasco de remédio que emitia uma aura gelada. Está tudo bem, espere por mim. Vou aplicar um pouco de óleo de espada e partiremos. As sobrancelhas de Bobo de repente se transformaram em um V, e a antena em seu capacete se levantou novamente. A luz vermelha estava saltando, e ela parecia extremamente perigosa. O ambiente ao redor também se tornou muito caótico. Os sons da luta entre os discípulos Lixe-Dragão e as bestas ferozes podiam ser ouvidos tanto de dentro quanto de fora da muralha. No entanto, isso não afetou os movimentos de Rhaegar na aplicação do óleo de espada para se tornar mais elegante, decente e lentamente. A leste do campo de nutrição do dragão, perto do deserto, Matthew se espremeu por uma abertura na muralha. Ele estava usando o Anel da Invisibilidade em sua mão, e seu corpo estava parado perto da muralha. Ele entraria no estado invisível ao menor movimento. No entanto, a jornada foi muito tranquila. Os discípulos Lixe-Dragão foram todos atraídos pelo ataque da besta selvagem do oeste, e não havia ninguém ao redor dele. Fim do capítulo. Capítulo 205. Seu dragão de ossos é realmente incrível. Matthew conseguiu entrar furtivamente. 10 minutos depois, ele chegou com sucesso aos fundos de uma fábrica. Este lugar não ficava longe do muro oeste. A seita Lixe-Dragão construiu uma estrutura mista de um bunker de madeira e uma torre aqui. No campo de nutrição do dragão, os membros seniores da seita Lixe-Dragão estavam reunidos aqui. A arqueira meio-elfa ocupava o topo da torre. Suas habilidades de arco e flecha eram excelentes, e ela sempre conseguia encontrar com precisão personagens de elite entre as densas criaturas da floresta tropical e matá-los com um tiro. Se não fosse pelo fato de que havia muitas criaturas na floresta tropical e que Sudia havia dado a elas uma ordem de morte, ela poderia ter sido capaz de defender este posto de controle sozinha. No entanto, o fator central que atrapalhou a batalha da floresta tropical foi o necromante. Jennings estava parado no terceiro andar do bunker. Ele estava cercado por guardas. Bem na frente dele estava o campo de batalha mais intenso. Neste momento, já havia incontáveis cadáveres. Sob o comando e o canto de Jennings, o dragão de osso avançou, retardando muito o ataque do exército da floresta tropical. Os cadáveres também foram ressuscitados por Jennings. As bestas ferozes que tinham acabado de atacar a batalha se tornaram as marionetes do necromante em um instante. Esse fenômeno era extremamente assustador para qualquer criatura inteligente. Após a onda inicial de ataques, até as bestas, insetos e cobras mais ferozes e inteligentes hesitaram. Eles destruíram a parede desenfreadamente, mas não ousaram ir mais longe. Na fábrica do Dragon Arthur em Graud, os Dragon Lixe Disciples continuavam entrando e saindo. Grupos de dragões de fogo foram liberados e estavam indo para o campo de batalha de forma ordenada. Vendo essa cena, Matthew sabia que se não fizesse um movimento, seria derrotado no campo de batalha mais cedo ou mais tarde. Então, ele encontrou um canto que não era fácil de ser descoberto. Ele começou seu pequeno truque. 2 minutos depois, Jennings, que estava no terceiro andar do bunker de madeira, de repente sentiu que algo estava errado. Naquele momento, um arrepio profundo percorreu seu coração. Era como se uma mão poderosa tivesse se inserido desenfreadamente no contrato inseparável entre ele e o dragão de osso. Não era uma mão. Era o poder espiritual de uma terceira pessoa. Que feitiço é esse? Jennings olhou na direção do dragão de osso horrorizado. Como esperado, sob a intervenção do poder mental do terceiro, os movimentos do dragão esquelético foram obviamente desacelerados.
Ele esticou suas garras, querendo matar mais animais da floresta tropical, mas sem vontade, o que deixou Jennings extremamente irritado. Alguém quer tirar o controle do dragão de osso de mim. Não só há druidas de alto nível entre os inimigos, mas também há necromantes de alto nível. O que fez Jennings suspirar de alívio foi: o poder espiritual do terceiro não parecia ser forte. Embora ele tivesse intervindo com sucesso no contrato entre ele e o dragão esquelético, parecia que ele ainda tinha a iniciativa em suas mãos. Ele estava confiante de que poderia recuperar seu dragão de osso. No segundo seguinte, ele fechou os olhos e tentou o seu melhor para se concentrar. Mas neste momento, um grito extremamente aterrorizante soou em seus ouvidos. Os tímpanos de Jennings pareciam ter sido perfurados em um instante. Ele abriu os olhos em pânico, apenas para descobrir que não muito longe no céu, um fantasma com um rosto feio estava sorrindo para ele. Habilidade: Gritos de Morte. Felizmente, necromantes de alto nível tinham alta resistência a ataques mentais. Ele mordeu a ponta da língua e imediatamente acordou. O que você está fazendo? Afaste rapidamente esse espectro. Jennings rugiu com raiva. A resistência mental dos guerreiros sangue de dragão também era muito alta. Eles reagiram e tentaram atacar o espectro rapidamente, mas o espectro fez uma curva no ar e voou na direção oposta do esconderijo de Matthew a uma velocidade extremamente rápida. Depois de ser assustado pelo espectro, a concentração de Jennings caiu significativamente. Em seu pânico, ele sentiu que o dragão de osso estava deixando seu controle. No momento crítico, ele não tinha energia extra para localizar a posição do inimigo. Ele apenas tentou o seu melhor para concentrar seu poder mental, tentando puxar o dragão de osso de volta para ele. Ele passou a vida inteira construindo este dragão de osso. Ele absolutamente não podia perdê-lo. Não posso deixar ninguém roubá-lo. Com o apoio dessa forte crença, a força mental de Jennings foi condensada sem precedentes, e ele realmente puxou o dragão de osso das mãos do outro. No entanto, antes que ele pudesse sorrir, uma coceira estranha irrompeu de seus pulmões, traqueia e garganta. Tosse, tosse, tosse. Ele começou a tossir violentamente. Durante esse processo, seu foco desmoronou como uma cachoeira. Ele não conseguia mais segurar seu dragão de osso. Não, não, não. Jennings tossiu de dor. Ele sentiu uma mão sufocando seus pulmões, tornando impossível para ele respirar. Seus globos oculares estavam injetados de sangue e os vasos sanguíneos estavam quase pingando. Houve um momento. Era como se ele pudesse ver as pessoas inocentes que ele havia torturado e matado. Eles também se ajoelharam no chão assim e olharam para ele impotentes. Mas isso não impediu Jennings de matá-los cruelmente e transformá-los em mortos-vivos. Não me perturbem, seus insetos. A morte é sua recompensa. Jennings balançou a cabeça violentamente. Ele rejeitou a memória que surgiu em sua mente e tentou o seu melhor para pedir ajuda aos seus companheiros. Erazema, há um mago por perto. Por favor, encontre-o. No entanto, o arqueiro meio-elfo não respondeu aos seus gritos. Assim que Spectral Soul fez seu movimento, um assassino esqueleto saltou do reino das sombras e começou a lutar com ela. Erazema era um arqueiro mestre e tinha excelentes habilidades corpo a corpo. No entanto, não era fácil para ela lidar com um dançarino de espada do mesmo nível. Ela não podia ajudar Jennings no momento. 3 segundos depois, ela ouviu um rugido de cortar o coração de seu companheiro abaixo. Não! Devolva para mim. 2 segundos depois, o dragão esquelético, que estava atordoado no campo de batalha por um longo tempo, de repente se moveu novamente. No entanto, desta vez, ele estava avançando em direção ao bunker de madeira. Dica: você instigou com sucesso uma rebelião. Você obteve controle temporário sobre o dragão esquelético, dura 12 horas. Foi bom. Matthew, que teve sucesso em seu ataque, não hesitou em controlar o dragão de osso para avançar. Rumble. O dragão esquelético colidiu com a base do bunker, fazendo-o desabar violentamente. Os edifícios em cima dele também estavam à beira do colapso.
Ao mesmo tempo, muitos ossos caíram do corpo do dragão esquelético. No bunker, Jennings, que tinha acabado de ser ajudado pelos guerreiros sangue de dragão a evacuar para o espaço aberto, viu esta cena. Ele levantou uma mão em dor e lamentou de dor. Seja gentil, esse é meu dragão de osso. No entanto, neste momento, uma frase flutuou ao lado dele. Obrigado, mas é meu agora. Seu dragão de osso é tão útil. Ao ouvir isso, Jennings de repente começou a vomitar sangue, e seu corpo convulsionou violentamente. 10 segundos depois, ele bateu os pés e morreu nos braços dos guerreiros sangue de dragão. Dica: o necromante Jennings morreu devido à raiva. Você instigou com sucesso o dragão de osso a desertar na frente de seu mestre e enfureceu o mestre original até a morte. Você abriu um novo domínio. Este domínio é semelhante ao domínio Plunder, mas não exatamente o mesmo. Você pode fazer as seguintes escolhas. 1. Entrada para iniciantes no domínio de pilhagem, sem consumo. 2. Crie um novo domínio e nomeie consumo, uma prova de domínio. Fim do capítulo. Capítulo 206, A Imortalidade, as maneiras de um rei. Matthew não teve tempo de dar uma olhada mais de perto na batalha caótica. Abaixo do bunker, o dragão de osso enlouqueceu e destruiu o prédio. Matthew aproveitou a oportunidade para dar alguns passos furtivos. O dragão de osso abaixou a cabeça respeitosamente na frente de Matthew. Matthew habilmente montou nas costas do dragão de osso, derrubou mais alguns dragões de fogo que estavam no caminho e correu em direção à porta. Neste momento, a situação no campo de batalha havia se revertido completamente. Eles perderam a supressão do poder de fogo da Torre Alta. As criaturas da floresta tropical, que eram boas em lutar, instantaneamente sentiram o cheiro da vitória. Todos desistiram de ir contra a parede e começaram a espancar aqueles que estavam em apuros. Os discípulos do culto do dragão atrás do bunker foram instantaneamente mortos e feridos pelos insetos venenosos e feras ferozes que invadiram. A formação do Dragon Arthur Ingraud entrou em colapso completamente. Alguns membros da classe Dragon Wing cercaram os arqueiros meio-elfos e ordenaram que o grupo recuasse enquanto lutavam. No entanto, durante esse processo, quem sabia quantos discípulos do culto do dragão e dragões de fogo terrestre morreram na perseguição das feras da floresta tropical? Matthew montou o dragão de osso até a parede. Nesse momento, Lumiere se aproximou. Matthew, acho que é hora do meu povo aparecer. Nós também fazemos parte da floresta tropical. Temos a responsabilidade de proteger a floresta tropical. Enquanto ele falava, atrás dele, um grupo denso de pessoas apareceu na floresta. Matthew podia reconhecer vagamente a marca da tribo Banyan Negra. As outras tribos pareciam ser caçadoras de cabeças nos arredores. Ele não rejeitou a participação dos Jangos na guerra. O alvo de Sudeá dessa vez incluía os Jangos. Diga a eles para terem cuidado e ficarem atrás das feras. Se eles encontrarem um necromante, lembrem-se de recuar e reportar a você ou a mim. Matthew lembrou. Lumiere assentiu animadamente. Imediatamente depois, ele se virou e falou com os nativos da floresta tropical atrás dele. Poucos minutos depois, sob a liderança de Lumiere, os Jangos, armados com lanças curtas e bastões, seguiram o exemplo e invadiram o Dragon Arthur em Yard. Sob o impacto dessas duas forças, os prédios da fábrica na periferia caíram instantaneamente. Os Dragon Lich Disciples restantes recuaram rapidamente para o prédio alto no centro. Ali, ainda havia uma última parede para eles ficarem atrás. Matthew não participou da parte em que ele bateu no cachorro que estava caído. Não era que ele não quisesse persegui-lo, mas os discípulos do Lich Dragão recuaram muito rapidamente. Esse tipo de perseguição não era apenas ineficiente, mas também havia o risco de serem mortos. Ele sempre colocou sua guarda contra Blinken como sua principal prioridade. Portanto, ele caminhou vagarosamente atrás da linha de frente. Quando eles passaram pela fábrica da seita do Lich Dragão, Matthew até desceu para dar uma olhada. O espaço interno era dividido uniformemente em 6 fileiras e inúmeras colunas.
Entre as fileiras e colunas havia fogueiras. As fogueiras estavam queimando com chamas furiosas, e algumas das fogueiras ainda tinham ovos de dragão que os discípulos do Lixe-Dragão não haviam levado embora a tempo. Havia um pequeno galpão de lenha a uma certa distância entre as fogueiras. Em ambas as extremidades da fábrica havia 2 enormes galpões de lenha, que estavam cheios de lenha para queimar. É realmente o lugar onde os ovos de dragão eclodem. Matthew pegou um ovo de dragão e o examinou cuidadosamente. Depois de um tempo, ele balançou a cabeça. Não era um dragão de verdade. Além disso, a verdadeira linhagem de dragão no ovo de dragão era anormalmente fina. Mesmo que esse tipo de ovo de dragão chocasse, seria apenas uma besta dragão que estava perto de uma besta selvagem. Não poderia nem ser chamado de subdragão. Além de vender uma ou duas dessas criaturas para magos curiosos para pesquisa, elas não tinham valor. Por que Blinken chocou tantos ovos? Matthew ficou intrigado. Ele não acreditava que fosse por causa da força de combate do dragão de fogo. Essa coisa tinha um grande apetite, e o custo de criá-lo era extremamente alto. Sua força de combate era apenas mediana. No entanto, como um necromante, Blinken definitivamente não carecia de criaturas invocadas. Por que ele precisaria criar dragões de fogo para aumentar sua reputação? Muito rapidamente, suas dúvidas foram respondidas. No canto noroeste da fábrica, Matthew encontrou um enorme poço. Havia algumas criaturas vermelhas que pareciam filhotes deformados rastejando no poço. Era um filhote de dragão que tinha sido amarrado usando o dragão de fogo terrestre e alguma outra criatura. Abaixo dos corpos dos poucos filhotes de dragão havia uma poça de água estagnada e preta como breu. Ao lado deles havia um grande número de cadáveres de filhotes de dragão. Essa água claramente tinha uma forte natureza corrosiva. Muitos dos cadáveres dos filhotes de dragão tinham sido corroídos até que apenas suas escamas e garras restassem. Embora Matthew acreditasse há muito tempo que a seita Lixe-Dragão era um culto, ele ainda sentiu uma forte sensação de desconforto quando viu essa cena. Era óbvio. A maioria dos jovens dragões foi jogada neste poço assim que nasceram e então encharcada no líquido preto e morreu silenciosamente. Matthew pegou um galho e o enfiou na poça estagnada. Ele descobriu que havia um pouco de pó preto no fundo. Cinzas da montanha do dragão. A expressão de Matthew ficou ainda mais feia. Este era um material mágico proibido que geralmente era usado em rituais mágicos relacionados a lixes de dragão. Esta coisa só poderia ser coletada de dragões mortos. Mas Blinken obviamente tinha uma maneira mais conveniente. Isso não está certo. As cinzas da montanha do dragão extraídas dos cadáveres de um grande número de jovens dragões contêm uma enorme quantidade de ressentimento. Este ressentimento está quase prestes a formar uma maldição. Mesmo um Lixe-Dracon não pode resistir a isso. Um Lixe-Dragão recém-nascido ainda é muito frágil. Ou talvez Blinken não tivesse intenção de ajudar nenhum dragão a se tornar um verdadeiro Lixe-Dragão. A maldição é sua intenção. Rosto de Emma apareceu na mente de Matthew. Fim do capítulo. Capítulo 207. A imortalidade, as maneiras de um rei. Todos os tipos de teorias da conspiração passaram por sua mente. Ele não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha. Quando ele saiu da fábrica, ele sentiu como se houvesse um par de olhos olhando para suas costas. Matthew montou o dragão de osso de volta ao grupo principal. Neste momento, o campo de batalha principal já havia avançado para a torre central. Sob o ataque do exército da coalizão da floresta tropical, os discípulos do Lixe-Dragão, que recuaram em pânico, finalmente organizaram uma defesa decente. Um membro da presa do dragão que parecia um treinador de dragões liderou mais de 100 dragões de fogo terrestre para o campo de batalha. Esses dragões de fogo terrestre tinham pele e carne grossas. Eles eram como uma parede de carne. Embora não pudessem contra-atacar com muita força, eles pelo menos paralisaram o ataque do exército da coalizão da floresta tropical. Nas outras direções, também havia membros de nível médio e alto da seita do Lixe-Dragão liderando os discípulos abaixo para estabilizar a defesa com a ajuda da parede.
Matthew olhou de longe e descobriu que, além do arqueiro meio-elfo e do novo domador de dragões, havia 3 necromantes, um homem musculoso que parecia o líder dos guerreiros sangue de dragão e uma linda descendente de fada que estava vestida com pouca roupa. Ela parecia uma feiticeira. O nível dessas pessoas não era baixo. Talvez a batalha perto da fábrica tenha dado tempo para eles se prepararem. Em suma, quando o exército da coalizão da floresta tropical atacou aqui, não importa de que direção eles vieram, eles encontraram forte resistência. Embora os jangos fossem destemidos na batalha, Lumiere não teve escolha a não ser pedir que recuassem por enquanto, quando não conseguiram abrir uma brecha mesmo depois de sacrificar várias vidas. As feras cercaram a torre central e as paredes ao redor. Eles começaram a hesitar novamente, sabendo apenas atacar a parede, como se não pudessem ver onde estava o verdadeiro inimigo. Matthew esperava por isso. Ele não estava com pressa. Afinal, além de destruir o campo de nutrição do dragão, o objetivo maior era Blinken. Se este realmente se importasse com seus subordinados, Matthew acreditava que Blinken apareceria muito em breve. Assim, ambos os lados caíram em um impasse. Usando esta oportunidade, Matthew também deu uma olhada em seu novo domínio. Se ele tivesse que escolher um dos dois, ele estava definitivamente se inclinando para o último. Se ele escolhesse o domínio, pilhagem, ele poderia obter 1 a 2 habilidades permanentes, no máximo uma habilidade temporária e os efeitos do próprio domínio. Era muito bom, mas diante de um domínio autocriado, não valia nada. O caminho da lenda de Matthew estava destinado a ser diferente. Ele estava destinado a começar da vida e da morte e transcendê-la. Portanto, ele não queria perder nenhuma oportunidade de criar seu próprio domínio ou conceito. Cada oportunidade era para pavimentar o caminho para um caminho maior no futuro. Era sobre o novo domínio. Ainda havia muitas coisas que Matthew não havia pensado claramente. Por exemplo, como nomeá-lo. O domínio que eu abri é semelhante a pilhagem, mas não é apenas pilhagem. Ele contém elementos como corrupção, emissário, traição, conversão e tentação. Em essência, vem da rara habilidade, instigação, então também está relacionado aos mortos-vivos. O primeiro é um pouco como o Tauren na literatura indecente da minha vida anterior, e o último é imortal. O Tauren é imortal, não é Peggy? A imaginação de Matthew correu solta, e ele quase riu alto de sua estranha associação. Claro, não era impossível chamar o novo domínio de Tauren. Em Aendor, conceitos foram forçados a este mundo por aqueles que tinham poder. Se você fosse forte o suficiente, poderia nomear seu domínio como quisesse. Considerando que a raça de Peggy estava quase extinta no continente de Aendor, era inteiramente possível para Matthew assumir o nome do domínio. No máximo, ele daria a Peggy a posição de supervisora de domínio, e então seria oficial. Pensando dessa forma, Matthew, que sempre foi indeciso, também finalizou esse plano em seu coração. Infelizmente, o domínio Tauren ainda não podia ser oficialmente nomeado. Isso porque ele não tinha a prova de domínio em mãos. A prova de domínio era um reflexo da rica experiência de uma pessoa no domínio. Era semelhante à carteira de motorista emitida pelo campo para um velho motorista que estava na estrada por muitos anos. No entanto, a prova de domínio poderia ser acumulada. Quanto mais vezes a pessoa se aprofundava no domínio, mais ela explorava. De modo geral, aqueles que explorassem o mesmo domínio 2 vezes, no máximo 3 vezes, poderiam obter uma prova de domínio. Matthew ainda era um novato. Ele só havia explorado todos os domínios principais uma vez, então sua prova ainda não havia sido emitida. No entanto, ele acreditava que seria capaz de obter a prova de domínio muito em breve. Ele só não sabia se seria dos mortos-vivos ou do carvalho. Se isso não funcionasse, ele também poderia usar 20 elementos para trocar por uma prova de domínio. Só que fazer isso seria uma perda muito grande. Matthew ficaria naturalmente infeliz. Dica: você escolheu criar seu próprio domínio. Este domínio é temporariamente chamado de Tauren.
Nenhum conflito de nome detectado. Como você não possui a prova de domínio, você está temporariamente impossibilitado de obter as habilidades e buffs permanentes do domínio Tauren. O domínio será reservado para você por 120 dias. Se você ainda não puder fornecer a prova de domínio após 120 dias, o domínio Tauren desaparecerá automaticamente. Eu me pergunto que tipo de habilidades permanentes o domínio Tauren pode fornecer. O coração de Matthew estava coçando de antecipação. Ele mal podia esperar para colocar as mãos na prova de domínio o mais rápido possível. Ele olhou para a aba domínio na barra de missões. Meu Deus, antes que ele percebesse, a barra imortal já havia saltado para cerca de 900/0. Ele calculou que seria capaz de entrar no domínio imortal pela segunda vez em breve. Fim do capítulo. Capítulo 208. A imortalidade, as maneiras de um rei. Pensando nisso, Matthew se acalmou e silenciosamente patrulhou do lado de fora dos muros da torre central. Ele se comunicou com Sudeá novamente. O exército da floresta tropical rapidamente mudou para uma estratégia de cercar, mas não atacar. Eles cercaram os discípulos Lich-Dragão restantes e continuaram a pressioná-los para estimular seus nervos. Sem saber, uma noite se passou, quando a primeira luz do amanhecer veio do leste e atingiu o dossel da parte leste da floresta tropical. Blinken ainda não apareceu. Matthew suspirou suavemente. Temo que ele não apareça. Levi que apareceu ao lado de Matthew. Com a habilidade de um mago de nível 5, se ele tivesse voltado correndo no momento em que soube que a base estava sob ataque, ele teria aparecido algumas horas atrás. Demos a ele tempo suficiente para retornar para ajudar. Matthew assentiu. Ele não sabia o que Blinken estava fazendo. Mas então, a única coisa que eles precisavam fazer era destruir completamente o campo de nutrição do dragão. Mais cedo, na torre, uma discussão inevitavelmente começou. Após a morte de Jennings, restavam apenas 4 superiores da Dragon Fang no Dragon Farming Field. Eles eram o necromante de alto nível Potter, o arqueiro meio-elfo Erazema, o líder dos Dragon Blood Warriors, Kumbototra, e o Fairy Warlock White. Os 4 tinham um forte desentendimento sobre a situação atual. Onde está Lord Blinken? O arqueiro meio-elfo questionou. O inimigo é incrivelmente forte. Em termos de números, também estamos lutando contra as criaturas de toda a floresta tropical. Sem a ajuda de um necromante de alto nível, não podemos defender este lugar. Potter disse infeliz, cuidado com suas palavras, garotinha. Eu também sou um necromante de alto nível. Não se esqueça, o muro oeste ainda é guardado pela minha cortina da morte. Depois desta noite, já houve um bom número de mortos-vivos transformados dentro dos inimigos. Se isso se arrastar, nossas chances de vencer só aumentarão. Erazema olhou para ele. Não quero ofender, mas honestamente, Sr. Potter, suas habilidades de necromancia não são nada comparadas às de Lord Blinken. O rosto de Potter empalideceu, mas ele não refutou. O líder dos guerreiros Sangue de Dragão, Kumbototra, disse: a ordem que recebi foi para defender este lugar. A menos que Lord Blinken pessoalmente tenha mudado a ordem. Não irei a lugar nenhum. Não sei para onde Lord Blinken foi, mas acredito que ele não desistirá de nós. Todos aqui devem a Lord Blinken pelo menos uma vida. Para ser franco, mesmo que ele queira que paguemos com nossas vidas, você pode recusar. Até Erazama, que foi a primeira a sugerir a retirada, ficou em silêncio. Ela não gostava de ninguém da seita Lich-Dragão, nem gostava do comportamento deles. No entanto, ela gostava de Blinken. Este último salvou sua vida e, depois disso, ela se juntou à seita Lich-Dragão. Em sua vida na seita Adoração ao Dragão, aquele homem nunca a decepcionou. Toda vez que ela encontrava uma crise, ele sempre aparecia na hora certa e a resolvia calmamente. No entanto, a situação parecia ser diferente desta vez. A linhagem élfica em seu corpo constantemente a lembrava do perigo que estava por vir. Se não fosse pelo fato de que ele ainda tinha fé em Blinken, ela provavelmente foi embora sem olhar para trás.
Mas Jennings está morto. Esta é a primeira vez que vemos a morte de um membro da presa do dragão. De acordo com o passado, Lord Blinken teria voltado correndo há muito tempo. Erazema murmurou. Ela parecia muito em conflito. Você tem que ter confiança em si mesma, em seus companheiros e, ainda mais, em Lord Blinken. O necromante Potter disse em uma voz profunda, talvez se prolongarmos por um tempo, Lord Blinken apareça. Enquanto falava, ele olhou para a fada bruxa. White, por que você não está dizendo nada? Você não costuma gostar de brigar com Hera. A fada bruxa se espreguiçou preguiçosamente. Essa ação expôs completamente seu belo corpo, que não estava vestindo muito para todos. No entanto, os outros três rapidamente desviaram o olhar. Isso incluía Erazama, que também era uma mulher. Você já sabe que eu gosto mais de brigar com ela. Se eu não disser nada, significa naturalmente que concordo com ela. White disse preguiçosamente. Para ser honesto, já estou planejando uma rota de fuga. Blinken salvou minha vida, mas isso não significa que eu tive que vender minha vida para ele. Fadas são criaturas muito realistas. Claro, eu pensei que os meio-elfos eram mais nobres, mas agora parecia que eles eram semelhantes a mim. Enquanto falava, ela olhou para Erazema provocativamente. Este último era indiferente. E você? Qual é sua decisão final? Kumbototra perguntou a Erazama. Recuar. Se você não recuar, eu irei embora sozinho. Depois disso, encontrarei Lord Blinken para me desculpar. Erazema pensou por um momento e disse com dor. Mas, o guerreiro sangue de dragão queria persuadi-la novamente, mas foi interrompido pelo necromante ao lado dele. Olha, as mulheres são assim. Elas fogem mais rápido do que qualquer outra pessoa quando estão em apuros. Normalmente, Blinken as trata melhor do que qualquer outra pessoa. Agora, apenas um velho como eu e um cão leal como você são deixados para trabalhar para ele. Vamos, Akun, deixe-os ir. Nós também deveríamos fazer nossas coisas. Não adianta ficarmos esperando para sempre. Se quisermos sobreviver, temos que tomar a iniciativa de atacar e dar uma lição nesses bastardos lá fora. Potter se levantou. Ele deu um tapinha no ombro do guerreiro sangue de dragão, e os dois saíram rapidamente. Você não vai se sentir sobrecarregado se for embora assim. O último disse francamente, eu vou. Mas no final, não posso morrer tão calmamente quanto eles. Ainda tenho muitos desejos que ainda não foram realizados na minha vida. Retribuir Lord Blinken é apenas uma parte disso. Não quero morrer sem saber onde ele está. White bufou. Que hipócrita, meio-elfo. Eu sou diferente. Só quero viver feliz e provar mais alguns homens. Já estou cansado de ficar na seita Lixe Dragão. Além dos homens dragão nojentos aqui, só há ossos nojentos. O mais odioso é que passei 3 meses e ainda não consegui subir na cama de Blinken. Entrar para a seita Lixe Dragão foi realmente uma experiência nauseante. Adeus, lugar esquecido por Deus e companheiros hipócritas. Depois de dizer isso, ela se levantou e saiu rapidamente pela porta. No entanto, seu corpo passou por uma grande mudança enquanto ela caminhava. Ela ficou mais alta, seus músculos faciais enrijeceram e seu peito achatou como se tivesse derretido. Uma capa preta a cobria. Lord Blinken. Erazema olhou para ela surpresa. Não seja boba, meio-elfa peituda e sem cérebro. Você não acha que Blinken se transformou em mim para testar você, acha? White se virou e zombou. Eu só queria ajudar aqueles 2 idiotas antes de ir embora. Afinal, sou boa em blefar. Erazema olhou para ela com uma expressão complicada. Você sempre me impressiona, White. O feiticeiro das fadas imediatamente soltou uma risada exagerada. Pare de me fazer rir, meio-elfo. Não me diga que você quer me elogiar depois de brigarmos por 3 meses. Isso será ainda mais nojento do que a experiência que tive na seita do Lixe Dragão nos últimos 3 meses. Você não acha que estou ajudando-os por gentileza, acha? Na verdade, eu já subi na cama dos 2 antes. O físico de Akun não é ruim.
Embora a coisa antiga não fosse muito boa, o uso da necromancia no quarto foi uma revelação para mim. Esta é a razão pela qual eu quero ajudá-los. Não pense muito bem de mim, minha hipócrita e tola companheira princesa meio-elfa, ha! Depois de dizer isso, Blinken desapareceu instantaneamente. Amanhecer. As correntes subterrâneas dentro e fora da parede finalmente surgiram incontrolavelmente. A oeste da torre central. O dragão de osso atravessou a parede impiedosamente. Atrás da parede, os mortos-vivos esparsos se reuniram nessa direção. Uma nuvem escura com uma grande quantidade de neblina também surgiu. Matthew montou no dragão de osso, segurando um longo chicote na mão, observando calmamente a situação à sua frente. No segundo seguinte, ele ativou decisivamente Domínio Imortal. Dica: você encontrou a Cortina da Morte, do Necromante Potter. Você ativou Domínio Imortal. Você será imune a cerca de 50% dos efeitos da Cortina da Morte. Suas armas, Repreensão de Ursul e Domínio Imortal tiveram uma reação violenta. Você obteve um status temporário, Maneiras do Soberano Imortal. Fim do capítulo. Capítulo 209, Um Dragão. A Cortina da Morte era uma versão pobre da calamidade dos mortos-vivos. Todas as criaturas vivas dentro do alcance da cortina receberiam uma redução contínua de HP. Uma vez que seu HP fosse esgotado, eles seriam rapidamente transformados em mortos-vivos. No entanto, a desvantagem dessa magia era que, além da dedução de HP, as criaturas vivas na cortina teriam apenas sua velocidade de movimento reduzida no máximo. Não havia outros efeitos negativos. Até mesmo a saúde estava sendo deduzida em uma taxa muito lenta. Uma criatura forte de nível 3 poderia facilmente pular na cortina por 5 a 6 minutos. Matthew estava apenas nos estágios iniciais do campo de Imortal. No entanto, após ativar seu domínio, ele ainda recebeu metade da redução de dano. Por um lado, isso mostrou a transcendência do domínio e, por outro lado, provou que essa magia era de fato inútil. Se minha exploração do domínio imortal atingir um nível mais profundo, no momento em que o domínio for ativado, posso dispersar essa cortina da morte. Matthew entrou na cortina da morte, e esse sentimento surgiu em seu coração. Naquele momento, o longo chicote em sua mão também ficou anormalmente quente. Maneiras do Soberano, Ressonância de Domínio. Quando o status estiver em vigor ao caminhar entre um grande número de mortos-vivos, você receberá os dois efeitos a seguir. Prestígio. Você possui o prestígio inicial de um rei morto-vivo. Todos os mortos-vivos de baixo nível devem se curvar a você quando o encontrarem. Eles só podem atacá-lo após 3 rodadas de saudações. Recuo. Suas palavras e ações terão o efeito de repelir nos mortos-vivos de baixo nível. Mesmo que seja apenas um olhar, eles ficarão intimidados e recuarão pelo menos 5 passos. Sua ressonância de domínio. Este era um fenômeno de ressonância entre um certo domínio e uma arma específica. Repreensão de Ursul era a arma exclusiva de um necromante, e seu dono original era um necromante sênior. Não era surpreendente que pudesse ressoar com o domínio dos mortos-vivos. Ele só conseguia sentir vagamente. O poder contido neste chicote não havia sido desenvolvido ao extremo por ele. Quando ele estava chicoteando os mortos-vivos, embora pudesse sentir uma sensação de contentamento, ele também podia sentir uma leve sensação de alienação entre a arma e ele. Matthew sabia, mesmo que muitas armas não fossem sencientes, elas ainda desenvolveriam alguma espiritualidade. Depois que eu retornar, posso tentar usar o domínio de equilíbrio para me comunicar com esta arma. O equilíbrio inclui a mediação entre pessoas e a harmonia entre pessoas e objetos. Diz a lenda que há muitos artefatos divinos e itens maravilhosos de alto nível. Mesmo depois de obtê-los, levará muito tempo para que os donos os sintonizem. A arma especializada deste necromante pode ter um temperamento semelhante. Matthew montou no dragão de osso e caminhou pela cortina da morte.
Originalmente, havia um grande número de seres imortais vindos de todas as direções. No entanto, sob a supressão das maneiras do soberano, quando os mortos-vivos que queriam machucar Matthew se aproximaram, eles não puderam deixar de se ajoelhar no chão e se curvar. Vendo isso, Matthew simplesmente se virou e caminhou em direção aos mortos-vivos. O grupo de mortos-vivos que havia terminado de se curvar se levantou e quis atacar, mas foram forçados a recuar pelo efeito recuar. Entre os mortos-vivos, havia alguns esqueletos zumbis de alto nível que eram imunes às maneiras do soberano. No entanto, eles foram bloqueados pelos outros mortos-vivos e não podiam sair, não importa o que acontecesse. Eles só conseguiam assistir Matthew andando pelo tapete vermelho sob seus olhos. Por um momento, no lugar por onde Matthew passou, os mortos-vivos se dividiram em dois. Eles recuaram para o lado um após o outro. Aqueles que não se curvaram apressadamente se curvaram, e aqueles que terminaram de se curvar tiveram que continuar de pé como punição. Ocasionalmente, havia alguns traidores audaciosos que eram esmagados pelo dragão de osso que seguia diligentemente atrás. Matthew se movia livremente na cortina da morte como se estivesse passeando em seu próprio quintal. 10 segundos depois, ele encontrou o necromante de alto nível escondido entre os mortos-vivos. Era um velho que parecia estar prestes a morrer. Oh, maneiras do soberano! O necromante Potter olhou para Matthew com uma expressão complicada. Não vejo isso há muitos anos. A última vez que vi foi em uma maga chamada Ursu. O chicote em sua mão é muito parecido com o dela. Quem ela é para você? A senhorita. Ursu é minha veterana. Matthew respondeu habilmente. Ursu era confidente do velho Felon, e o velho Felon também era seu superior em Rolling Stone Town. Em outras palavras, ele não conhecia Ursu de jeito nenhum. Ele só a tratava como uma superior por respeito. Porter obviamente entendeu esse ponto, então sorriu desamparadamente. Que garoto astuto! Era normal que Jennings morresse em suas mãos. Quando eu tinha sua idade, eu só sabia lutar cegamente. Mas, novamente, se você é realmente um descendente de Ursu, então ainda há alguma conexão entre nós. Lord Blinken. O rosto do velho brilhou com um traço de lembrança. Assim que ele estava prestes a continuar, seus olhos se arregalaram de repente, e ele olhou para trás de Matthew. O pescoço de Matthew enrijeceu-se ligeiramente. Ele virou a cabeça 10 graus e parou. No entanto, ele rapidamente virou a cabeça completamente para trás. Naquele momento, uma pitada de orgulho brilhou nos olhos de Potter. Mas você ainda é muito jovem. Em um instante. Fim do capítulo. Capítulo 210, Um dragão. O feitiço que ele vinha preparando secretamente há muito tempo disparou. Feitiço de nível 4, Garra de Astrid. Era uma garra gigante parecida com um tentáculo com uma mancha circular cinza escura. Incontáveis teias de aranha flutuavam no centro do local, balançando no ar como línguas famintas. O poderoso feitiço de morte instantânea tentou atingir a cabeça de Matthew. Mas naquele momento, uma luz roxa surgiu do corpo de Matthew. Antes que a garra de Astrid pudesse pousar, ela de repente se desintegrou. Imediatamente depois, a visão de Potter ficou turva e uma dor intensa atacou seus nervos. Seus globos oculares estavam se contraindo e suas têmporas doíam tanto que ele sentiu que estava prestes a desmaiar. Depois da dor veio a tontura. Depois da tontura, ele não conseguia parar de vomitar. Uau! Uau! Potter se ajoelhou no chão, suas mãos agarrando seu pescoço enquanto ele vomitava até que o chão estava uma bagunça. Logo, tudo em seu estômago foi vomitado. Não havia nem mesmo muito ácido e bile sobrando. Mas ele ainda estava vomitando violentamente. Além da dor, ele olhou para Matthew em descrença. Este último estava olhando para ele calmamente. Era como se ele pudesse ver a dúvida nos olhos de Potter. Matthew explicou gentilmente. Suas habilidades de atuação são muito exageradas. Eu não queria me virar no começo, mas depois de pensar sobre isso, decidi lhe dar uma chance. É uma pena que você seja muito ganancioso.
Você tentou me matar com um feitiço de nível 1+. Por que você não pensa sobre por que eu ousei entrar na cortina da morte sozinho? Além disso, quem não prepararia um contra-ataque antes de uma luta? Dica: você usou com sucesso, contra-feitiço, para desintegrar o feitiço de nível 4, Garra de Astrid, do necromante de alto nível Potter. Potter sofrerá uma penalidade severa de foco. A concentração de Potter não era mais suficiente para manter a cortina da morte, e ela começou a se dissipar. Você usou com sucesso contra-feitiço para incapacitar um mago avançado. Você obteve os seguintes elementos: atuação, engano, +2. Contra-ataque, domínio mágico, +5. Batalhas entre magos eram simplesmente maravilhosas. O mais rápido podia ser decidido em 1 ou 2 rodadas, enquanto o mais lento podia durar dias e noites. O contrafeitiço presenteado a Matthew pelo respeitado Sr. Anderson podia resistir a todos os feitiços do 4º nível e abaixo. O efeito durou 4 minutos e meio. Quando o dragão de osso rompeu a parede, Matthew secretamente colocou um contador em si mesmo. Na verdade, ele estava ativo quando ele lutou contra Jennings, mas não tinha sido usado. Agora, parecia que o contrafeitiço era realmente eficaz em uma batalha. Afinal, nem todo mago era tão cauteloso. Claro, a situação de Potter era especial. Ele sabia que havia uma grande chance de não ser páreo para Matthew, então ele queria lutar até a morte. Infelizmente, o resultado não foi o ideal. Depois que a cortina da morte foi removida, o lado oeste da torre central ficou completamente exposto. Sem a cobertura da cortina, os mortos-vivos eram particularmente vulneráveis ao ataque das feras da floresta tropical. Logo, isso se tornou um ponto de ruptura. 2 membros da tribo Red Hunter também atacaram por essa brecha. O impasse foi quebrado. A área ao redor da torre estava mais uma vez em um estado de matança intensa. Matthew não atacou com eles. Em vez disso, ele levou Potter para a parede, querendo continuar interrogando o necromante. Então, neste momento, Potter de repente olhou para trás de Matthew. Lord Blinken. Matthew franziu a testa instintivamente. Mas ele logo percebeu que desta vez, Potter não estava agindo. Atrás dele estava a floresta tropical, e o olho da selva ainda estava em vigor. Naquele momento, Matthew viu claramente um homem de túnica preta segurando um livro enquanto corria apressadamente pela parede. Mesmo que essa pessoa só revelasse metade de seu perfil lateral. Mas Matthew também tinha certeza de que ele era Blinken. Estranho. Matthew hesitou por alguns segundos, seu olhar varrendo o campo de batalha. Finalmente, ele entregou Potter a um nativo da tribo Banyan Negra e o fez entregá-lo a Lumiere. Ele rapidamente perseguiu o homem de túnica preta. Blinken não escondeu seus rastros. Matthew se transformou em um corvo e logo se viu no deserto a leste da floresta tropical. Você realmente ousou me perseguir sozinho. Blinken colocou o livro roxo em seus braços e olhou para Matthew com um olhar malicioso. No entanto, Matthew apenas o avaliou uma vez e rapidamente franziu a testa. No segundo seguinte, ele de repente correu em direção a Blinken. Blinken estava um pouco nervoso. Ele murmurou algo e uma luz verde desceu do céu. Era um grupo de cobras venenosas. No entanto, Matthew corajosamente pulou. Com essa ação, ele se transformou em um urso da lua e pulou sobre o grupo de cobras venenosas. Blinken ainda queria lançar um feitiço, mas os lamentos tristes da morte da senhorita Ghost já estavam ativados, acompanhado por um uivo agudo e estridente. Um rosto extremamente feio apareceu. Blinken quase perdeu o controle e caiu para trás. Puff! O urso da lua pousou no chão, e seus pés afundaram na duna de areia, mas isso não o impediu de agarrar a coleira de Blinken. Desta vez, este último não conseguiu mais manter o efeito do feitiço de transformação. O manto negro lentamente desapareceu, transformando-se em um véu branco que mal era visível. O detestável necromante foi substituído por uma linda e sexy descendente das fadas. Um feiticeiro das fadas? Perguntou Matthew. Fim do capítulo.